Oi galera, boa noite. Esse é o vídeo pós-jogo. Eu sou o Ney do canal Fluminense. Fluminense empatou, galera, quase que perde, empatou no último minuto com o gol do John Kennedy, gol do Urso, gol Salvador. Uma atuação pífia, uma atuação horrorosa do Fluminense, principalmente no primeiro tempo. O time que toca, tem mais posse de bola, mas um time que não consegue ser decisivo, ser vertical. É um time que cerca muito, mas não consegue chutar gol, não consegue criar chances de gol, enfim. No primeiro tempo o Fluminense teve mais posse, mas quem atacou mais, quem chutou mais, quem fez o Fábio trabalhar mais, quem chutou bola na trave foi o Rivadavia, né? Para vocês terem uma ideia, os caras chutaram uma bola na trave que quase saiu o gol. O cara perdeu o gol, cara a cara, chutou na trave, perdeu o gol que poderia ter saído com 1 a 0 já no primeiro tempo. Segundo tempo voltou o Fluminense com um pouquinho melhor, um pouquinho mais afim do jogo, afim de fazer o gol, mas quem teve a chance e fez o gol foi novamente o Rivadavia, né? Que conseguiu fazer o seu gol aos 20 minutos de jogo, praticamente. Escanteio batido, rasteiro para o lateral cruzou o Gomes e Arce de cabeça no meio do Freitas e Ignacio subiu e cabeceou tranquilo, fazendo o Rivadavia 1 a 0. Então, mais uma vez essa zaga falhando na bola aérea, já não é a primeira vez, né? Mas isso aí é mérito do Zubeldia, que não escala o Milan, que é um bom zagueiro, bom pelo alto, bom por baixo, mas ele não tira o Freitas. Freitas é o padrinho dele, ou ele é o apadrinhado do Freitas, eu não sei, alguma coisa rola aí que o Freitas não sai do time de jeito nenhum. E esse Ignacio também é horroroso, inseguro, lento. Ele fotografa o que ele vai fazer, demora 1 ano para chutar a bola e não é zagueiro para o Fluminense, é bem claro isso. Eu acho que para botar um cara desse é preferível botar o Davi, Schuntes e o Milan na zaga, bem melhor do que colocar esses dois caras para ser titular num time que precisava de uma vitória, né? Fábio não teve culpa nos gols. No gol do Rivadavia, ele ainda fez 2 defesas. Guga apoiou bem o ataque, mas também perdeu uma chance de marcar o gol no finalzinho. Ele nem chutou nem cruzou, bateu uma bola meio esquisita. Ignacio e Freitas, como eu falei, fizeram um péssimo jogo, mal na bola aérea. Culpados no gol do Rivadavia, diretamente culpados. Como também o cruzamento do Gomes, também deveria ter alguém marcando ali, não tinha ninguém. Canobi, ninguém marcando o lateral, né? O cara cruzou à vontade. O Arana, tímido no apoio, poderia ter apoiado mais, né? A gente esperava mais do Arana, a verdade é essa. Quando o Arana joga, a gente sente saudade do René, quando o René joga, a gente sente saudade do Arana, e assim por diante. Hércules não fez um bom jogo, errou passe, lento, dispersivo, não foi aquele Hércules que a gente está acostumado a ver. Nonato, um pouquinho melhor, mesmo fora de ritmo, foi um pouquinho melhor do que o Hércules, perdeu uma chance de marcar também. Acosta jogou quase o jogo inteiro, mesmo voltando de lesão, e foi o mais criativo do meio campo, né? Jogador talentoso, jogador que tenta o drible, que tenta jogar individual, tenta achar os companheiros. Muito bom jogador, um dos destaques do Fluminense. Canóbio, horroroso como de sempre, perde gols, não sabe cruzar, não sabe chutar, não sabe driblar. Pode vender, a diretoria tricolor, pode vender o Canóbio para o River Plate, mas vende logo antes que os caras fiquem vendo esses jogos e desistam. Vende logo, o mais rápido possível. Espera ele ser convocado para a Copa e vende. Vende logo, não espera não, por favor. Vende o Canóbio, se puder vender o Castilho também pode vender. Puder vender o Freitas, ver se o time lá da França que queria o Freitas, né? Nem me lembro, o Bet, não. Um time lá querendo o Freitas, vende o Freitas, vende o Canóbio, vende o Castilho, vende o Serna, vende essas 4 misérias para ver se esse time melhora no segundo semestre. Contrata jogador, tenta o Gustavo Scarpa do Atlético, que o Atlético está afim de negociar. Quem sabe Gustavo Scarpa jogando ali pela direita, né? Ou pela esquerda e o Savarino pela direita. Outra coisa,
John Kennedy já provou que é melhor do que o Castilho. Esse Castilho é muito ruim, perna de pau, perde gol feito, a bola bate nele e vai para o adversário, o cara desengonçado, ruim de bola. Eu acho que não dá para continuar com o Castilho não, tá? O John Kennedy pode ter seus defeitos, mas é melhor do que o Castilho. Savarino apagado em campo, não foi aquele jogo que o Savarino apareceu, fez um jogo mediano. E o Soteldo, galera, entrou, dribles, cruzamentos, infernizou a lateral e a zaga do Rivadavia. Que jogador, cara, se esse cara tivesse fosse mais novo, não tivesse esse problema crônico que ele tem de lesão, porra, ele seria um baita jogador. Muito talentoso, ninguém consegue parar o baixinho. Baixinho é driblador, arisco, cruza a bola na área, mas a gente não tem um centroavante, a gente não tem um Fred, um Washington, um Cláudio Adão, a gente não tem mais esses caras, a gente tem só cabeça de bagre, né? Então fica difícil. Bola aérea que ninguém aproveita. O Zubeldia demorou a mexer, como sempre, no time, né? E tá por um fio no carro. Quem salvou ele hoje foi o John Kennedy. Já era para estar demitido já essa hora, tá? Quem salvou ele foi o John Kennedy. Nem sei se salvou por completo ou se ele vai ser demitido, tá? Porque tá balançando e balançando muito. Deixou muito a desejar no jogo de hoje. Era para ter botado o Soteldo há muito mais tempo. O Canóbio não era nem para ter voltado pro segundo tempo. Tava fazendo um jogo horroroso. O Castilho, mesma coisa. E ele manteve os caras em campo, manteve a porra dos caras em campo. E não tem como manter um cara assim. Não tem como. O Milan, que é zagueiro, é muito melhor do que os dois jogadores que jogaram hoje. Tanto o Freitas quanto o Inácio. Então não dá para ficar mantendo um cara teimoso, um cara burro, né, que demora para mexer. Tá vendo que o resultado é adverso, não mexe no time, espera metade do segundo tempo para mexer. E a gente não pode continuar com um cara desse. Um cara desse é jogar contra o time. É jogar contra o nosso time, né? Não é jogar a favor. A gente tem que ter um técnico mais rápido, que pense melhor, que saiba ler o adversário, né? Taticamente, e saiba fazer as mexidas que o jogo pede. E o Zubeldia não é esse cara. Não é mesmo, tá? Teve sorte hoje do John Kennedy acertar aquele chute de perna esquerda, meio esquisito, que bateu na zaga, enganou o goleiro e salvou o Fluminense de uma derrota que praticamente eliminaria o time, tá? Então é isso. O Fluminense teve mais posse de bola, 72% contra 28% do Rivadavia. O Rivadavia chutou mais a gol. Foram 10 chutes do Rivadavia contra 8 do Fluminense, sendo 3 no gol e 2 do Fluminense no gol. Mas foi um time mais vertical, um time que chutou mais, que queria mais a vitória, né? Ao contrário do Fluminense, que só foi procurar a vitória nos minutos finais. Teve até chance de conseguir, mas os finalizadores são muito ruins. Tanto Guga, quanto Canóbio, quanto Castilho, são os caras muito deficientes que não sabem finalizar. Então fica difícil você conseguir vitórias e vai ser difícil conseguir fazer 3 gols no Bolívar, no Maracanã, com esses caras jogando. Vai ser muito difícil, né? Vai martelar, os caras vão isolar, os caras vão chutar na trave, os caras vão chutar em qualquer lugar, menos dentro do gol. Então, os caras são muito ruins, muito ruins. Serna, Canóbio, Castilho, essas merda pode vender, doar, trocar, sei lá o que o Fluminense pode fazer. É hora de, no meio do ano, tentar trazer jogador que entre no time para ser titular, tá? O Hulk vai ser um que vai entrar e vai ser o titular. Tem, quem sabe, o Boangá na esquerda, né? Contratar o Boangá. Vende esses 4 aí, faz caixa, traz o Boangá, tenta trazer o Gustavo Scarpa, de repente, para jogar ali na direita ou na esquerda. Né? É melhor do que manter esses caras. Não adianta um cara que marca bem e é uma merda no ataque. Todas as bolas que chegavam no Canóbio, o Fluminense perdia a bola e vinha contra-ataque dos caras. Não dá para continuar com um jogador assim. O cara é muito limitado, o cara é muito ruim. E pelo amor de Deus, vende logo pro River Plate. Não pensa 2 vezes. Vende logo, tá? Antes que os caras desistam. E aproveita, vende o Serna, vende o Freitas, vende o Castilho. Esses caras não dá para ser titular do Fluminense, não tem como, nem para reserva, tá? É isso, galera. Por hoje é só 1-1, com sabor de derrota, né? Estamos na briga ainda, mas é difícil. Tem que golear o Bolívar, ganhar os 2 jogos e goleando, né? Para tentar
é entrar aí na segunda posição, que é atualmente a do Bolívar, que empatou com o Lagoaíra lá na Venezuela. O Lagoaíra fez 1-0 e o Bolívar no finalzinho empatou numa cobrança de falta, fazendo 1-1, placar que não foi totalmente ruim, mas também não foi bom para o Fluminense, tá bom? Agora, o próximo jogo do Flu é contra o Vitória da Bahia no sábado no Maracanã, e vamos ver aí o que esse Burreudia vai fazer para escalar o time, para tentar uma vitória, para melhorar o time na tabela do Brasileirão, tá? Um abraço a todos, saudações tricolores, tamo junto e até amanhã, galera, fiquem com Deus.